Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui, Dr. Bruno Benigno, urologista, e hoje estou seguindo a nossa rotina de compartilhar algumas experiências, especialmente de pacientes que eu atendo. E hoje eu atendi um caso interessante, um paciente jovem, pouco mais de 45 anos, em torno de 48 anos, morando em Brasília, com aumento benigno da próstata, e o caso dele é muito especial porque, além dos sintomas urinários importantes, ele também tem a suspeita de uma sobrecarga na bexiga. E eu vou explicar para você nesse vídeo quais são os 15 pontos importantes que você deve saber antes de fazer um tratamento cirúrgico para o aumento benigno da próstata. Então, espero que você fique comigo até o final. Bom, pessoal, vocês que me acompanham aqui sabem que eu falo bastante sobre questões urológicas, em especial tratamentos para próstata, tanto câncer de próstata quanto o aumento benigno. E eu quero compartilhar com vocês, então, um caso de um homem com próstata aumentada. Ele é um engenheiro, 48 anos, mora em Brasília. Eu fiz essa consulta agora por teleatendimento. Nós atendemos pacientes do Brasil inteiro, inclusive alguns brasileiros que moram fora. Então, fica aí esse recado. E ele apresentou sintomas urinários desde 2022. Em 2022 ele começou com uma medicação chamada tansolosina, que relaxa o canal da urina. E em 2023 ele começou a usar uma outra medicação em associação chamada tadalafila. Tadalafila, ela tem a função também de melhorar a ereção e também o jato urinário. E no momento ele teve uma piora dos sintomas, acordando muitas vezes à noite, até 4 vezes. Com a sensação de esvaziamento da bexiga de forma incompleta, o jato fraco, intermitente, entrecortado, aquele jatinho bem fininho. E ele foi fazer um ultrassom que mostrou uma próstata aumentada de 45 gramas, normal é até 30 gramas. E, além disso, a bexiga dele estava com um resíduo de urina muito grande, de 200 ml. Veja, a bexiga tem que caber 500 e a bexiga dele sobrava 200. Então, o que a gente chama de volume morto. Não estava conseguindo esvaziar de forma completa a bexiga. E ele veio para procurar uma solução. É um paciente muito ativo, sem comorbidades, faz muita atividade física e ele viaja bastante de avião. Portanto, para ele, essas viagens de avião são muito incômodas, porque tem que levantar toda hora, né? Às vezes atrapalhar o amigo ou amiga que está do lado. Bom, então a primeira pergunta é o que é aumento benigno da próstata e como ela afeta a saúde masculina. Bom, o aumento benigno da próstata é um fenômeno natural, assim como os cabelos brancos, a calvície, né, o crescimento da orelha, do nariz, a próstata também vai crescendo com o passar do tempo. Acontece que a próstata é como um anel, ela pode crescer para fora e não apertar o dedo, ou ela pode crescer para dentro e apertar ali o dedo. E nesse caso, o dedo é a uretra que passa dentro dela. Portanto, quanto mais estreito é o canal, quanto mais o garrote fizer ali na próstata ao redor do canal da uretra, mais dificuldade o homem vai ter para urinar. Ele vai ter jato mais fraco, sensação de esvaziamento incompleto. Então, vai ter uma série de questões que vão impactar, sim, a qualidade de vida. Pode piorar a qualidade do sono, pode dificultar atividades do trabalho, como esse nosso paciente, pode dificultar, por exemplo, uma viagem, né, uma viagem de carro, uma viagem de avião, dificultar a corrida, atividades físicas. Então, tem um impacto enorme o aumento benigno da próstata. A segunda pergunta é: quais são os principais sintomas que os homens devem observar? Bom, existem sintomas de jato fraco, que a gente chama de canal estreito, ou os sintomas relacionados à bexiga, que nós chamamos de irritativos. Os sintomas obstrutivos são jato fraco, dificuldade para começar a micção, jato entrecortado, sensação de esvaziamento incompleta. E os sintomas de irritabilidade são urgência para urinar, sensação de ter que ir no banheiro com menos de 2 horas, acordar muitas vezes à noite para ir no banheiro, infecção urinária de repetição, são sintomas que podem estar relacionados à bexiga. Então, grave essa mensagem. A próstata geralmente é o que começa o problema, mas ela também pode descontrolar o funcionamento adequado da bexiga. Então, aí que é o segredo, você entender que não pode deixar a bexiga ficar descontrolada. 3. Como é caracterizado o diagnóstico, realizado o diagnóstico do aumento benigno da próstata? Bom, o diagnóstico é feito pelo exame físico, idade do paciente, fatores de risco, exame de toque, exame de ultrassom e exame de fluxo urinário, onde você urina no vidrinho. Basicamente, esses são os testes mais importantes para fazer o diagnóstico de aumento benigno da próstata. Quarta pergunta:
qual é a importância do exame de urodinâmica no diagnóstico? Bom, o exame de fluxo urinário, que é o mais simples, o médico só consegue ver se o fluxo de urina está fraco ou forte, mas esse exame não fala para a gente sobre a força da bexiga. Para isso, é preciso fazer um exame onde é necessário passar uma sonda pela uretra, e esse exame é chamado urodinâmica. O exame urodinâmica, ele avalia a pressão e a força que a bexiga faz durante a micção. Essa pressão não pode ser muito alta, né? E além disso, existem homens em que a bexiga vai começando a ficar fraca. É o que a gente chama de hipocontratilidade, pouca contratilidade. E isso é um acontecimento muito ruim, porque uma vez que o homem perde a força de contração da bexiga, mesmo que ele desobstrua o canal, a bexiga não volta a funcionar. Então, o objetivo é não deixar que a sua bexiga chegue nesse estágio de pouca força, de hipocontratilidade. E quem pode dizer se a sua bexiga já tem pouca força é o exame urodinâmico. Portanto, toda vez que eu vejo um paciente como esse nosso, em questão, que tem um resíduo da bexiga muito alto, eu sempre tenho que me perguntar, será que está sobrando muita urina na bexiga dele porque ele tem muita resistência na uretra para a passagem da urina, ou será que a bexiga dele já é uma bexiga fraca? Então, isso é muito importante. Tá? Esse exame ele não é obrigatório de ser feito em todos os casos de tratamento, mas quando o urologista identifica uma condição como essa, o jato muito fraco, o exame de urodinâmica pode ser muito valioso, até para ajudar a orientar você sobre o que esperar no resultado no pós-operatório, porque se você já chegou no estágio em que a sua bexiga está muito fraca, infelizmente o seu urologista não vai conseguir entregar para você um super jato urinário muito forte, e ele vai simplesmente conseguir fazer com que a sua bexiga pare de piorar. Veja, o resultado já não é o mesmo quando você detecta no início, tá? Bom, quinta pergunta, quais opções de tratamentos disponíveis para hiperplasia? Primeiro, medicação, que é o que o paciente já está tomando. Tansolosina, finasterida, a própria tadalafila. Segunda opção, as técnicas de raspagem, a RTU com green laser, RTU com bipolar. Outras técnicas como o Rezum, que utiliza vapor de água dentro da próstata. E as técnicas, digamos, mais agressivas, né, mas que também são mais resolutivas, são as técnicas de retirada do núcleo interno da próstata, chamadas de enucleação. E essas técnicas podem ser através da robótica ou através do laser pela uretra, conhecida como ROLEP. Então, são várias técnicas possíveis e cada uma delas vai ser indicada de acordo com a sua condição, tamanho da próstata, intensidade dos sintomas e como é que a sua bexiga está se comportando. Sexta pergunta, quais são os efeitos colaterais mais comuns associados aos medicamentos para hiperplasia? Bom, efeito colateral comum da finasterida, perda de libido, dificuldade de ereção, acontece em 10% dos casos. Outro efeito colateral, ejaculação retrógrada, então o orgasmo seco, que pode acontecer quando os homens usam a medicação tansolosina ou doxazosina. Isso acontece em 40% dos casos. Basicamente, esses são os efeitos colaterais mais comuns das medicações. Sétima pergunta, em que casos a cirurgia é indicada? Bom, primeira indicação de cirurgia é se o remédio para de funcionar. Segunda indicação de cirurgia, se você está tendo muita dificuldade para urinar, se você está tendo sangramento, resíduo alto, infecção urinária de repetição ou se a sua próstata é muito grande, né? Então, são essas as indicações principais. Existe também uma indicação para aqueles pacientes que têm efeitos colaterais indesejáveis do uso das medicações que eu acabei de falar. Essa também pode ser uma indicação de cirurgia. Bom, o que é hipocontratilidade da bexiga? Hipocontratilidade é a perda da força de contração da bexiga. É um evento grave, sério, onde a próstata levou uma fadiga completa da bexiga e o paciente, infelizmente, vai estar numa situação muito delicada. E numa situação como essa, a gente tem que fazer, primeiro, uma desobstrução completa, geralmente com a enucleação. O paciente tem que fazer fisioterapia no pós-operatório para tentar recuperar alguma força. Portanto, procure avaliação médica urológica no início dos sintomas e não deixe isso evoluir por muitos anos, porque isso pode danificar de forma definitiva a sua bexiga. Bom, quais são os riscos associados à hipocontratilidade? O risco maior é a sua bexiga deixar de contrair e você ter que ficar usando sonda toda vez que for esvaziar. Esse é o risco maior, a gente não quer que isso aconteça.
Quais os riscos potenciais dos procedimentos de green laser e Rezum? Bom, toda intervenção cirúrgica na próstata pode levar a riscos, como infecção urinária, 10% de chance. Então, nós damos antibióticos durante e depois do tratamento. Pequenos sangramentos podem acontecer em até 15% das vezes. Então, o green laser diminui o sangramento. O Rezum, que é o vapor de água, diminui o sangramento. Técnica cirúrgica adequada diminui também a possibilidade de sangramento. Outro efeito colateral e risco, retenção urinária. Se você já tem uma bexiga muito fraca, é provável que depois da cirurgia, a gente sabe que 2 em cada 10 homens vai apresentar um quadro de retenção urinária. Portanto, quanto mais saudável, quanto mais forte for a sua bexiga, melhores são os resultados no seu pós-operatório. Bom, gente, para não ficar muito longo, respondendo aqui a última pergunta, qual a importância na mudança de estilo de vida, né? No tratamento da hiperplasia? Olha, mudança de estilo de vida é fundamental. A gente sabe que homens sedentários, tabagistas, obesos, diabéticos, são aqueles que têm um ritmo de crescimento mais acelerado da próstata. Então, essas medidas elas vão ajudar tanto na parte urinária quanto na parte cardiovascular, aumentando a sua expectativa de vida, diminuindo as suas complicações no curto, no médio e no longo prazo e vão trazer mais felicidade, mais alegria para você, porque você também vai melhorar a sua autoestima, o seu bem-estar. Portanto, quando nós avaliamos homens com sintomas urinários, prostáticos, a gente não pode olhar só para a próstata do paciente. A gente tem que olhar para o paciente como um todo. Qualidade do sono, atividade física, peso, alimentação e colocar isso dentro de um contexto, né? Porque o objetivo final é que você viva bem, com saúde, com qualidade de vida e que você não se preocupe aí com a questão da micção, que não seja um assunto na sua vida. Portanto, procure seu médico urologista, deixe aqui os seus comentários, deixe as suas dúvidas. Nós temos uma brincadeira aqui no canal, que quem chega até o final dos vídeos é porque gostou do conteúdo. Então escreve aqui embaixo, eu cheguei até o final, e coloca a palavra chave de hoje, que é jogo da velha, aumento da próstata. Eu vou saber que você chegou até aqui. Se você quiser fazer contato com a nossa equipe para atendimento tanto presencial ou por teleatendimento, nós atendemos pacientes do Brasil inteiro. Está aqui embaixo o telefone, o contato da nossa equipe, e aqui também está o site da nossa clínica, que é o www.clinicauroonco.com.br. Convido você também a assistir os outros vídeos aqui do nosso canal. Nós temos mais de 850 vídeos gratuitos para você sobre saúde urológica. Eu tenho certeza que essas informações vão ajudar você de alguma forma, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.